lá, no Desinformando desta semana, a Artemis 2 levou material genético humano para extraterrestres. Vamos falar sobre a confiança na ciência. E nós estamos ali junto com a rapaziada medieval, acreditando que a Terra é plana. Para variar, o Desinformando 115 está no mundo da Lua. O que foi que aconteceu? Quer dizer que agora não só fomos na Lua, como restabelecemos, digamos, as nossas relações extraterritoriais, extragalácticas. É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Na verdade, foi mais uma teoria conspiratória, como geralmente acontece em situações como essa, e nessa semana relacionada, né, à ida mais longe de seres humanos da Terra, principalmente ali na parte escura da Lua, ou seja, para além da Lua, quando a gente está falando da distância, né, que esses astronautas conseguiram chegar nos últimos dias. E aí uma teoria que circulou bastante nas redes sociais foi justamente o fato de que a Artemis 2 teria sido objetivada principalmente a levar material genético humano para extraterrestres. Até porque alguns materiais humanos, de fato, foram levados nessa missão tripulada. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, essa teoria sustenta que o encontro dos tripulantes da Orion, né, que foi a cápsula, o nome da cápsula da missão Artemis 2, os tripulantes teriam entregado esse material genético quando a Orion justamente estaria do lado escondido da Lua, né? O lado oculto da Lua, porque foi justamente o único momento em toda a viagem que a Orion foi incomunicável em relação, né, aos engenheiros da NASA. E isso aconteceu por um problema realmente. Vamos fazer a volta e já estava o extraterrestre esperando lá, assim. Estava ali já, a gente já tinha combinado que ali, na hora que ninguém escutar a gente, cara, é impressionante como que realmente, né, existe também becos galácticos, né? Ou seja, lugar onde não vai ter lugar para as pessoas observarem e a gente fazer a nossa maracutaia. Exato, e aí tinha também a própria dificuldade técnica, a impossibilidade técnica de continuar com a comunicação com a Terra no lado oculto ali da Lua por uma impossibilidade técnica realmente, né? Mas a ideia, a teoria aconteceu, essa entrega aconteceu nesse momento, e em troca disso, a Terra ganharia uma suposta tecnologia já desenvolvida por parte desses extraterrestres, e os extraterrestres, em compensação, teriam informações dos seres humanos, né? Basicamente, a teoria para aí. Mas por que isso surge, professor? Porque, de fato, os astronautas levaram material genético deles próprios para essa missão. Mas qual que foi o objetivo, né, de terem levado esse material humano? Para poder entender até que ponto que os corpos dos astronautas são afetados pela radiação em missões espaciais como essa. E um dos objetivos é justamente entender quais são esses impactos para desenvolver estudos para que no futuro seja possível uma permanência maior de astronautas no espaço, principalmente pensando numa ida a Marte. Por exemplo, uma das principais missões, um dos principais objetivos dessa missão foi justamente entender de que maneira que uma viagem para Marte poderia ser viável, né, a partir de construções de bases lunares, etc. São vários objetivos, é um projeto extremamente ambicioso, mas esse material genético levado foi justamente para fins de pesquisa. Mesmo porque, né, a ideia dessa viagem é uma preparação para o retorno dos seres humanos à Lua, né? E é claro que é preciso você estudar como é que é a fisiologia dos seres humanos para essa e espero para outras viagens. Exatamente, principalmente, professor, para conseguir aumentar o tempo de permanência de um ser humano no espaço, pensando aí em futuras viagens para Marte. Esse, inclusive, foi um dos objetivos também da missão
da Artemis II, né, de pensar de que maneira que bases lunares poderiam ser construídas para fazer um meio caminho ali até Marte. Enfim, é uma missão extremamente ambiciosa, e levar esse material genético para o espaço nada mais foi objetivado para continuar com os estudos voltados, né, para a produção do conhecimento, pensando principalmente em entender de onde viemos, para onde iremos, né, professor, que é esse mistério. Como iremos? Exatamente, esse mistério em torno da origem do universo, né? E como a gente vai descobrir mais sobre ela também. Mas uma coisa eu tenho certeza, viu, Diego? Com certeza quem criou essa teoria são um bocado de lunáticos. Bom, mas não perca confiança na ciência por causa disso. Toca aí o quadro Essa Informa. Bem, como você sabe, o nosso quadro Essa Informa, ele traz a ciência para falar sobre a desinformação. E já tem um tempo que a gente tem aí usado um trabalho bacana demais, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, porque a gente sabe que a ciência não é só lá na ponta também, não. É legal ali na graduação, está iniciando também, né? E a gente veio falar um pouco, está falando um pouco como é que esse jovem rapaz falou sobre uma série de etapas, uma série de facetas importantes aí da desinformação. Fala um pouquinho agora nós vamos falar sobre confiança na ciência, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente, de novo, Diego. Isso, professor. Esse TCC do Matheus Canella, né, que traz aí diversas formas de combate à desinformação, e uma delas que a gente vai tratar hoje é justamente a confiança na ciência, né? Muitos estudiosos vão apontar que essa desconfiança das pessoas sobre as instituições produtoras de conhecimento, como é o caso da ciência, como é o caso da instituição científica, que ao longo da história se colocou como essa principal entidade produtora de conhecimento, se assim a gente pode dizer, e que, portanto, a desconfiança sobre as informações que são produzidas cientificamente também colabora para a desinformação, e a desinformação também tira bastante proveito disso, não é? Então, nesse caso, uma das alternativas aí de combate à desinformação seria justamente buscar restabelecer a confiança social sobre informações cientificamente comprovadas, sistematicamente revisadas e, portanto, metodologicamente construídas, né? Qual que é a dificuldade de fazer isso, professor? É saber como fazer, né? Porque à medida em que a desinformação é um problema de crença entre aquilo que as pessoas acreditam ou não, ou querem acreditar ou não, fica muito difícil a gente pensar em como fazer isso, se seria por meio de transparência nos métodos científicos, algo que é bastante cobrado já há muito tempo, ou se a melhor maneira de se fazer isso seria investindo na comunicação científica e levando esse tipo de conhecimento mais para as pessoas. Mas uma outra limitação também desse tipo de combate à desinformação estaria justamente na limitação política de combater a desinformação, justamente porque um dos principais problemas da desinformação são justamente as crenças, portanto, aquilo que as pessoas querem ou não acreditar. Portanto, existe uma limitação política no sentido da ação, né, e não no sentido ideológico da noção política, mas uma limitação da ação política para conseguir combater a desinformação a partir desse método específico. Eu fiquei um pouco com dúvida sobre isso, sobre essa questão de ação política, mas eu quero que você fale isso para mim no quadro Pré-Verdades, que não é agora não, porque agora nós vamos mostrar que, afinal de contas, os medievais são muito próximos da gente quando falam que a Terra era plana. Roda aí. Pois é, Diego, então quer dizer que nós não estamos aqui sozinhos, né? Mesmo ainda os seres humanos voltando para o espaço, mas mostrando um bocado de foto, ainda tem muita gente que ainda acredita que a Terra é plana. Pelo jeito, isso não é uma questão inédita, não, né? Exato, professor. E o que mais chama a atenção é isso, porque existe de fato essa história de que os medievais acreditavam que a Terra era plana. E, na verdade, muitos estudiosos, inclusive naquela época, que muitos chamam aí de Idade das Trevas, onde o conhecimento não era praticamente nulo, né, porque não existia ciência, porque era só a igreja que ditava as regras, etc. Nem os medievais acreditavam que a Terra era plana, professor. O que mais chama a atenção é isso. O próprio Aristóteles, muito tempo antes, já indicava essa característica muito possivelmente esférica
da Terra. São Tomás de Aquino, né, também aí na época da Idade Média, apontava também para o fato de que a Terra não era plana. O que mais chama atenção é que eu acho que eles nem cogitavam a possibilidade da Terra ser plana, né? Acho que mais chama atenção é isso. Já tinha experimentos já muito antes de Cristo ainda, né, de matemáticos, já tinham comprovado que não era exatamente uma coisa muito difícil de comprovar. Né? Os primeiros exemplos era isso, pegava duas varetas em lugares diferentes da Terra, só que nas mesmas condições, e percebia que a curvatura já era uma coisa já sabida. Né? Os povos originários, muitos deles também já sabiam disso. Então, isso é uma conversa fiada que costuma se dizer, mas, ou seja, os medievais, portanto, eram muito mais inteligentes do que muita gente aí também, né? Já eram muito mais informados do que muita gente aí também, não era isso? Exato, e essa história surge muito no final do século XVIII, ou seja, algo até que recente, século XVIII, século XIX, por autores, aqueles puxa-sacos da modernidade, né? Quer dizer, a modernidade é a era do conhecimento, a era sábia, e a Idade Média é a era do não conhecimento, de fato. A Idade das Trevas, esse termo nem se usa mais, né? Como Exato. se 1000 anos a humanidade tivesse parado. Teve um monte de problema, como em qualquer outra época, mas também teve uma enormidade de avanços. Exato, né? E vale a gente pontuar, o que existia naquela época era a ideia do geocentrismo, né? Da Terra ser o centro do universo, aí sim por influência religiosa. Mas que a Terra era plana é uma coisa moderna, demasiadamente moderna. O que é muito triste, né? Pois é, vamos pular logo para o nosso quadro, porque está difícil. Então, Diego, queria que você falasse um pouquinho mais. Eu não entendi muito bem como essa questão da ação política ainda é alguma maneira, ainda é preciso para ser feita, para a gente continuar combatendo a desinformação. Como é que é isso? Um dos principais cernes, né, do problema da desinformação que nós temos hoje parte de um aspecto político. Um aspecto político no sentido da ação, não no sentido ideológico. Muitas vezes a gente fala de política e a gente sempre cai no aspecto ideológico da discussão. É política partidária, né? E não, é política no sentido de polis, de debate, de conversa entre as pessoas. Exatamente, né? Do que alguns vão chamar aí de esfera pública, como Habermas, por exemplo, né? Que a gente sabe aí que é um autor bastante usado por muitas pessoas, mas o que a gente está falando de política é justamente isso, da ação, né? Do discurso, da ação social, da ação política, do discurso que é criado a partir dessas relações. A principal dificuldade, portanto, de se estabelecer novamente a confiança em informações científicas parte justamente da maneira pela qual a gente vai conseguir amarrar esse pacote envolvendo as ações políticas, resultados aí, que são resultados das relações sociais extremamente complexas, extremamente que envolve diversas camadas nesse caso, para conseguir resolver isso, para tentar restabelecer essa confiança sobre a entidade ciência, né? Uma vez que a desinformação é um problema de crença, tentar resolver esse problema somente com informações científicas ou mostrando informações científicas ou mostrando que a ciência é boa o bastante para desmentir possíveis desinformações, não seria o suficiente, né? De novo, uma defesa que o Matheus faz no TCC dele é justamente a necessidade de se articular diferentes formas de combate à desinformação. Se isso for feito, a gente pelo menos caminha um pouquinho mais em direção ao combate a esse tipo de fenômeno. Você quer dizer que a ciência também precisa aprender a conversar. Exatamente. Um dos principais fundamentos para que ela consiga funcionar socialmente falando. E nós estamos fazendo a nossa parte e você também assistindo, ok? Semana que vem a gente volta para conversar de novo. Um abraço, pessoal. E se pessoal, até a próxima.